Pessoal, nós vimos que na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com cerca de 40 embaixadores e ali então ele fez aquela explanação sobre o sistema eleitoral, sobre o que pode estar acontecendo em relação à segurança das eleições aqui no Brasil. E isso virou como fosse um rastilho de pólvora. O trem passou assim e foi se expandindo para o mundo inteiro, essa notícia, e geralmente levada pela grande mídia de forma distorcida. A grande mídia, todos sabemos de que lado ela está. Nós vimos também a extrema esquerda empolvorosa, o pessoal do STF, do TSE, então o Fachin, imediatamente ele já emitiu uma nota que já estava pronta, uma nota que já estava pronta, inclusive. Quando ele soube da reunião, ele já fez essa nota, a hora que a reunião nem tinha terminado ainda, ele já emitiu essa nota. Porque tudo que o presidente fala é fake news. E tudo o que o Fachin e os seus amiguinhos lá do STF, do TSE falam, é verdade absoluta. E nós não podemos discutir, nós não podemos falar nada, temos que ficar quietinhos. Então nós vemos aí, o Randolph Rodrigues, ele é um exemplo do que é esse pessoal da extrema esquerda. Eu estou vendo aqui uma postagem dele aqui no Twitter, onde ele fala o seguinte: isso aqui não é uma mensagem, é uma prova do isolamento de Bolsonaro. O Bolsonaro está isolado. Esse dia ele estava lá em Fortaleza, tinha milhares e milhares de pessoas na motociata com ele em Fortaleza, terra do Ciro Gomes. O que Bolsonaro tem são devaneios golpistas, recheados de ódio e medo da derrota iminente. As instituições estão pela democracia e esses fascistas covardes perderão nas urnas. Ele chama o presidente de fascista. Nós vimos dias atrás o Alexandre de Moraes proibindo as pessoas de ligarem o Lula ao nazismo. Aliás, eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Acontece sempre o contrário. Eles que chamam o presidente de nazista. Naquele filmeco nojento que eles fizeram lá, onde simula a morte do presidente, inclusive tinha um símbolo, a suástica ali, desenhada na roupa do presidente, né? Do personagem ali que fazia o presidente. E aí o Randolph Rodrigues, toda a postagem que ele fala do presidente, não, em quase todas as postagens suas é para falar do presidente, e em quase todas as suas postagens ele chama o presidente de fascista. Aí o que diz a matéria que o Randolph postou aqui? Delegados e peritos da PF defendem urna eletrônica. Eu não vou nem abrir a matéria aqui, mas fala assim que a nota foi assinada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e etc. Quem são essas pessoas que fazem parte dessas associações? Associações, sindicatos, toda essa turma que se junta para fazer sindicatos e associações são todos esquerdistas. Então, essas associações aqui, que o Randolph Rodrigues fala que dá maior crédito para eles, né, são associações formadas por um bando de esquerdistas, nada além do que isso. Aqui outra postagem dele, o ato de ontem escancarou a pretensão golpista, o ato de segunda-feira, né? A pretensão golpista de Bolsonaro, chama de golpista. É hora dos pré-candidatos comprometidos com a democracia, em especial o Lula, o Ciro Gomes, está tudo comprometido com a democracia. O Lula é um cara muito comprometido com a democracia. Simone Tebet e André Janones se unirem para denunciar internacionalmente a tentativa de golpe no Brasil. O Randolph Rodrigues, a ideia dele é destruir o país. É destruir o país para beneficiar o candidato dele, que ele é coordenador da campanha do ex-presidiário. Só o fato dele ser um senador, estar recebendo o salário do nosso dinheiro público, nós que pagamos o Randolph Rodrigues, e ele está sendo coordenador da campanha de um ex-presidiário e usando o cargo de senador para isso, isso aí já teria que ter sido um caso que, se fosse o contrário, se fosse um senador que estivesse fazendo coordenação de campanha do presidente Bolsonaro e ficasse nas redes toda xingando o Lula, ligando ele a fascismo, a um monte de coisa, nós já sabemos que o Alexandre de Moraes já proibiu as pessoas de fazerem isso, mesmo não tendo essa relevância toda que tem aqui o Randolph Rodrigues, né? Mas, enfim, não haverá trégua à escalada fascista, olha aqui, ó, e autoritária de Jair Bolsonaro, mais uma vez chamando de fascista. Estamos encaminhando ainda hoje a representação ao TSE nos seguintes termos. Aí ele fala aqui que ele quer condenar o presidente Jair Bolsonaro por propaganda irregular, condenar o partido de Bolsonaro e imediatamente divulgar errata desmentindo os termos das declarações do candidato em TVs públicas.
Bolsonaro só fala mentira, o Lula só fala a verdade, segundo o Randolfo Rodrigues. Chegou a hora definitiva de colocar fim à palhaçada fascista e autoritária de Jair Bolsonaro. Toda vez que ele se refere ao presidente Bolsonaro, ele usa o termo fascista. Cadê o Alexandre de Moraes? Não vai ter o mesmo tratamento? Não tem que ser um tratamento igualitário para ambos os lados, Alexandre de Moraes? Por que o Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha do Lula, pode chamar o presidente de fascista o tempo todo e você diz que nós não podemos atribuir ao Lula o termo nazista que nós nunca atribuímos, né? Agora, o fato do PT e o PCC também ter ligações também não pode mais falar. Eu não posso mais vir aqui e falar que o PT e o PCC tinham diálogos cabulosos. Não posso falar que o Marcos Valério fez uma delação dizendo que o PT e o PCC tinham ligação. Eu não posso mais falar isso aqui porque o Alexandre de Moraes está proibindo. Mas chamar o presidente de fascista o tempo todo, o Randolfo Rodrigues está liberado. Além disso, vamos pedir a condenação do PL a perder o tempo de sua propaganda eleitoral equivalente ao gasto pelo pré-candidato na divulgação de ataques e informações inverídicas sobre as urnas eletrônicas. Chega de deixar Bolsonaro esculhambar a nossa democracia. Nossa, esses caras, meu. Esses caras, eu não sei o que é democracia para um Randolfo Rodrigues. Eu não sei. Para um Lula. O que é democracia? É igual Cuba está passando hoje? Para eles, o exemplo de democracia é Cuba, Venezuela, né? E eles querem transformar a Argentina para onde que está indo. Eles querem transformar o nosso país nesses modelos aí, que eles tanto defendem, né? Mas quando eles vão embora do Brasil, como foi o caso do Jean Willis, aliás, Jean Willis foi embora do Brasil numa atitude muito suspeita, né? Ele abandonou aqui o cargo de deputado federal com um gordo salário e disse que ia embora porque estava revoltado com Bolsonaro. Ele odeia tanto o presidente Bolsonaro, ele odeia tanto, que o fato do Adélio ter atentado contra a vida dele e o Jean Willis ter abandonado, né, o Adélio tinha sido filiado ao PSOL, né, mesmo partido do Randolph. O fato dele ter abandonado um gordo salário aqui e ter ido embora para a Espanha, ele não foi para Cuba, ele não foi para Venezuela, ele foi para a Espanha, ele foi para a Europa. É uma coisa muito suspeita, né? Eu não estou acusando ninguém, só estou falando que é suspeito, tá? Mas, enfim, o Randolfo Rodrigues, então, querendo que o presidente seja punido, inclusive o tempo de televisão do partido dele, né? Na campanha, durante a campanha eleitoral, o tempo de televisão seja reduzido. Ah, mas o Randolfo Rodrigues não acredita nas pesquisas, as pesquisas estão dizendo que o Lula vai ganhar em primeiro turno. Era para o Randolfo ficar tranquilão, aguardar o resultado das urnas e comemorar, né? Porque o ex-presidiário está em primeiro lugar, disparado na frente, né? Por que o Randolfo Rodrigues está tão desesperado assim? Será que é porque ele não tem tanta certeza assim? Nós vemos aqui um print aqui dizendo o seguinte, ó. Dia 24 de maio, olha aqui em cima, dia 24 de maio, a esquerda aqui, time jurídico de Lula se reúne com Fachin e discute imunidade a autoridades em redes sociais. Um dos temas tratados no encontro foi o aperfeiçoamento de medidas para inibir a divulgação de fake news na internet. O time jurídico do Lula, os advogados do Lula, o Zanin e Companhia Limitada, eles foram se reunir com o Fachin para falar de fake news. Fake news de quem? Da direita, né? Não ia lá para falar de fake news da esquerda, que a esquerda não faz fake news, né? Beleza, tudo bem. Dia 24 de maio, o Fachin se reuniu com os advogados do Lula. Dia 16 de julho, o presidente tinha convidado o Fachin e o Fux para participarem dessa reunião que teve segunda-feira com os embaixadores. Fachin recusa convite de Bolsonaro para a reunião com embaixadores. Dever de imparcialidade impede. O presidente pretende apresentar documentos sobre últimas disputas eleitorais no país a representantes estrangeiros. Aí o Fachin disse que não, porque como ele é um cara imparcial, ele não pode participar desse tipo de reunião política. Ele não pode, né? Com os advogados do Lula, para falar de fake news da direita, tranquilo, não é reunião política, não tem problema em imparcialidade. Para se reunir com os embaixadores, e o presidente ia estar falando ali sobre os problemas que pode estar acontecendo na segurança das eleições, Fachin não vai. Quando é reunião no Senado, convidado 2 vezes, não vai, nem ele nem o Alexandre de Moraes. Aí não pode, porque eles não podem se envolver com política.
Mas quando eles vão para outros países aí ficam falando mal do Brasil, aí pode, aí é tranquilo, né? Aí faz parte, né, das suas atribuições jurídicas, né? Então nós temos aqui, ó, essa notícia aqui do Estadão. Fachin diz a embaixadores e diplomatas que arremessos populistas podem gerar semanas de instabilidade política pós-eleições. Essa notícia aqui é do dia 31 de maio. Nessa ocasião aqui, o Fachin, ele tinha se reunido com 68 embaixadores, diplomatas e chefes de missões estrangeiros aqui no Brasil. E ele se reuniu para falar do presidente, que o presidente estava colocando em dúvida o sistema eleitoral. Aí o Fachin se reunir com embaixadores, mesmo ele não tendo recebido nenhum voto, não sendo político, ele sendo imparcial, como ele disse, né? Aí ele pode. 68 embaixadores e diplomatas. Aí é tranquilo. Quando o presidente Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos, se reúne com 40 embaixadores, não, isso aí é um ataque à democracia e eles estão falando inclusive em impugnar a candidatura do presidente. Vocês têm alguma dúvida que eles vão tentar fazer isso? Vocês têm alguma dúvida? Eles sabem muito bem que o presidente será reeleito se o nome dele estiver nas urnas. Eles sabem muito bem disso, se não tiver como fraudar as urnas eletrônicas. Eles sabem que o presidente será reeleito e eles vão fazer de tudo para evitar que o nome do presidente esteja nas urnas lá no dia 2 de outubro. Isso vocês podem ter certeza disso, que eles vão tentar. A esquerda já está pedindo que seja impugnado, daqui a pouco eles vão querer impugnar, vão querer pedir a prisão do presidente e tudo mais. A imprensa vai levar isso para o mundo todo, dizendo que o presidente está atacando a democracia, né, como eles vivem fazendo, e eles vão tentar, sim, tirar o nome do presidente. Agora, resta combinar com o povo, né? Aí o que pode acontecer? Pode acontecer um caos, porque o povo não vai aceitar, o povo vai para as ruas, vai exigir que o nome do presidente esteja nas urnas, né? Porque imagina a situação, o nome do ex-presidiário, o maior corrupto do Brasil, limpinho e cheiroso lá nas urnas, e o presidente proibido de participar das eleições porque o TSE impugnou a sua candidatura. Imagina só a situação, se tem como aceitar uma coisa dessa. Ah, mas vai virar o caos aqui no Brasil. Pessoal, esse pessoal só tem duas opções. Ou fazer isso, ou deixar o presidente ser reeleito. E eles não querem deixar o presidente ser reeleito. Ah, mas é a vontade da maioria da população. Não importa, eles não estão preocupados com democracia. É como eu disse no começo do vídeo, democracia para essa gente, o exemplo de democracia que eles têm é Cuba, Venezuela. Esse é o exemplo de democracia que eles têm. Você acha que eles estão preocupados com a vontade da população, com a vontade da maioria da população? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a sua própria vontade. A sua própria vontade. Eles querem que a vontade deles prevaleça, mas eles são minoria, mas eles querem que a vontade deles prevaleça. E eles vão forçar de todo jeito até que o presidente venha, então, a usar as Forças Armadas. Aí, quando o presidente usar as Forças Armadas, a imprensa já está pronta para dizer que ele é um ditador, e aí vai ter sanções de outros países ao Brasil, e a economia do Brasil de todo jeito será destruída. Se eles não conseguirem entrar no poder para destruir o Brasil, eles vão tentar usar mesmo o presidente Bolsonaro continuando no poder, eles também destruírem a economia, passando lá para fora, que aqui nós vivemos um regime ditatorial. Então essa a estratégia deles e eles não vão abrir mão disso. O sistema não aguenta 4 anos de Jair Bolsonaro no poder, com as tetas cortadas. Eu estava vendo ontem o Jean Willis, eu falei Jean Willis agora há pouco, o Jean Willis se manifestou já na vontade de voltar para o Brasil caso o Lula seja eleito, seja colocado no poder. Diz que ele vai vir aqui para ajudar a reconstruir o Brasil. Jean Willis já está de olho numa das tetinhas públicas, né? Das milhares de tetas públicas que Lula está prometendo distribuir para todo mundo aí. Então, meus amigos, a coisa é grave, é gravíssima mesmo a situação. Não, de todo jeito que acontecer, eu vejo que não vai ser muito bom para o Brasil, porque essa gente, e são poucas, né? Eu diria que umas 20 cabeças aí que realmente mandam nesse sistema aí, se essas 20 cabeças sumissem da vida pública, o Brasil seria um país de primeiro mundo.
mas essas pessoas lutam o tempo todo, usam seus cargos públicos para tentar destruir o país. É isso, meus amigos. Eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.